nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de passar para o segundo artigo do Credo, em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, vamos tratar ainda aqui de maneira simples e breve da questão da evolução, certo? Da teoria da evolução. Bom, que desde já deve ser considerada como ilógica e contra a razão, né? E contra toda evidência científica. Bem, estamos falando aqui de evolução que se chama macroevolução, né? Ou a passagem de uma espécie a outra. Então você teve a explosão, aí teve um ser vivo, aí teve o peixe, aí o peixe resolveu dar um passeio fora da água, desenvolveu umas patas, entendeu? E assim vai. Bom, depois resolveu voar e criou a... Bom, a gente brinca um pouco assim, porque a coisa, no fundo, é levada tão a sério, mas ao mesmo tempo é tão sem fundamento nenhum, né? As pessoas dizem que você é irracional, né, porque você é católico, você não acredita na teoria da evolução, é todo o contrário, né? Bem, eu vou começar. Então, a teoria da evolução é essa macroevolução. Não estamos falando de uma evolução de mudanças eventuais dentro de uma mesma espécie, né? Cor dos olhos, etc. Não, estamos falando disso daí. Estamos falando de uma macroevolução, da passagem de uma espécie a outra superior, né? Principalmente. Nós vamos ver que isso contradiz completamente, né, os princípios de uma boa filosofia, né, os princípios da realidade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai considerar a evolução é que o efeito não pode ser maior do que a causa. Todo mundo compreende isso aí. Se eu tenho 2 laranjas, mais 2 laranjas, não posso ter 5 laranjas. Se eu tenho laranja, abacate, banana, abacaxi, não posso fazer uma salada que tenha também morango, framboesa, etc. O efeito não pode ser maior do que a causa. Então, não posso ter vida a partir da não-vida. Não posso ter uma coisa mais perfeita a partir de uma menos perfeita. Ou, ainda de outro modo, não posso ter o ser a partir do não ser. Então, não posso ter vida a partir da não-vida. Mas de onde é que veio a vida, então? Do nada? Não. Do nada, nada se faz. Foi uma explosão. Tá, mas a explosão tinha vida, né? Explosão, o universo começou com uma explosão. Tá aí. Onde é que estava essa energia para essa explosão? De onde é que foi criada essa energia para essa explosão? Então não tem cabimento nenhum. Não. Além disso, né? Tive uma explosão e depois a ordem perfeita das coisas, né? Vai lá a abelha ali, pega o mel na flor, vai lá, se une com as outras, né, na colmeia, e assim produz o mel, que a gente pode tomar e que faz bem para a saúde. Tinha uma senhora lá na França, preocupada porque as abelhas estavam em extinção e que por causa disso ia acabar o mundo. Calma lá, mas também não é assim, não.
Primeiro, talvez tivesse extinção na França, né? E depois acabar o mundo por causa das abelhas, não chegar tanto. Bem, então, bom, mas tudo é perfeitamente ordenado. Né? Todas as coisas na natureza têm uma ordem tremenda. Né? Às vezes, quanto mais você desce, vai fazendo uma análise microscópica mais detalhada, mais detalhes você vai vendo que se encaixam perfeitamente. Tudo isso daí veio da explosão. Surgiu um teste, né? Vocês vão lá no quarto de vocês, pegam todas as roupas de vocês assim, embola tudo, joga pro alto e vê se cada coisa vai cair na gaveta, no cabide, certo? No armário. Não. Acho que do caos vai vir o caos. Né? Isso é impossível. Bem, a gente ridiculariza assim porque é ridículo mesmo, em primeiro lugar. Mas porque às vezes é o modo, né? O pessoal às vezes fica tão obnubilado, tão obcecado com essas coisas, que tem que ridicularizar. Depois eu vou indicar um texto aí que é bem interessante. Bem, então não, do caos não pode vir a ordem. Não é impossível. Por quê? Porque do menos não pode vir o mais. Do menos perfeito não pode vir o mais perfeito. Não é? Sem um agente que tenha essa perfeição. Não posso fazer essa parede preta sem ter alguma coisa preta antes para fazê-la preta. Certo? Bom. Então, esse princípio da causalidade, né? O efeito não pode ser maior do que a causa. E na evolução é só o que tem. Né? Você tem um macaco que não pensa, que não fala, que não escreve. E... Oh. Apareceu o homem. Interessante. Bom, não tem cabimento. Como é que veio? Como é que veio a razão? Como é que veio a inteligência, né? Ou de um ser inanimado, como é que veio a vida? A partir do quê? Então isso é contraditório, né? Um princípio lógico. Bem, outro princípio, né, da filosofia é o princípio da conservação do ser. Todo ser quer permanecer o que ele é. A pedra quer continuar pedra. E ela vai resistir a uma alteração, certo? Até onde ela puder, evidentemente. Não é voluntário, tá, gente? Que a pedra vai resistir, eu estou resistindo. Mas a própria natureza dela, né? Voltando aos nossos gatos e cachorros, eles querem permanecer gatos e cachorros, como a gente falou. A felicidade, a finalidade deles é viver conforme a alegria, conforme a natureza deles. Né? Não é de se transformar em outra coisa. Mesmo nós temos um pouco de inteligência, nosso objetivo não é nos transformarmos em anjo, mas vivermos bem como homens, né? Como animais racionais. Então, o princípio da conservação do ser. Todo ser quer continuar na sua própria natureza. Se aperfeiçoar na sua própria natureza. Né? De acordo com a sua natureza. A evolução vai contra esse princípio. Né? Sempre tendendo a passar a uma natureza superior. Outro princípio de filosofia. Agere sequitur esse. Agere sequitur esse. O agir segue o ser. Segue a essência da coisa. Então, mais uma vez, uma coisa tem essência de pedra, ela vai agir como pedra. Não vai querer agir como um protozoário, sei lá o quê. Se alguma coisa tem uma essência de peixe, vai querer agir como peixe. Né? E assim vai. Então, quando eu digo querer, mais uma vez, né? Não é voluntário que para e pensa, mas segundo a própria inclinação da natureza. Né? Então, o agir segue o ser, sempre. A ação depende do ser. Inclusive, vendo a ação de uma coisa, eu posso deduzir qual a natureza dela. Certo? Então, o agir segue o ser. Então, o agir de uma coisa vai seguir o ser dela, a natureza dela, sem entender a uma outra natureza. Não, a permanecer
na própria natureza. Ou ainda um outro princípio, de outro modo, né? Omne agens agit simile sic. Todo agente age de forma semelhante a si, para causar uma coisa que é semelhante a si mesmo. O preto pelo preto vai causar uma coisa preta. Né? E assim os seres, eles vão agir de modo semelhante a eles mesmos, conforme a natureza deles. Bom, variação quase do agere sequitur esse, do agir segue o ser. Bem, eu citei alguns princípios, né, de metafísica mesmo, da filosofia, que mostram, né, a incoerência e mesmo a impossibilidade dessa evolução. Né? Do não ser, ou de uma não perfeição, de uma não qualidade, não posso ter essa qualidade. Né? A não ser que venha alguém que já tenha essa qualidade e me dê. Mais uma vez, nosso exemplo aí da tinta preta na parede. Né? Então, não posso ter algo mais perfeito a partir do que é menos, só do que é menos perfeito. Né? Então, só por aí a gente já sabe que a teoria da evolução é falsa. Né? E é preciso ter consciência, né? O que é a teoria da evolução? Qual o interesse? Né? Não é o interesse científico. O interesse na teoria da evolução é negar Deus. Né? É excluir Deus da história. É procurar explicar o mundo e todas as coisas que existem, tirando Deus da história. Né? E, evidentemente, a explicação vai ser completamente irracional. Né? Então, esse é o objetivo, né? E é isso que se explica nas escolas. Então, excluir Deus, levar ao ateísmo, né? A desconfiar daquilo que ensina a igreja. Mas, padre, tem tantas provas científicas, não tem nenhuma. Todos os argumentos que quiserem, os fósseis, as moléculas, a mutação, a linguagem, nada. Certo? Quando você vai analisar profundamente, se vê que existe muita manipulação e muita falsificação. Né? Muita ideologia na interpretação dos fatos, né? Das pesquisas, daquilo que foi encontrado. Bom, até hoje, né, se procura o elo perdido. Quer dizer, aquele fóssil que fosse a transição entre o macaco e o homem. Esse elo realmente se perdeu mesmo, porque não acham de jeito nenhum. Já tentaram de vários modos, né? Mas todos os fósseis que se vai investigar de fato são ou de macacos, né, de símios, ou de seres humanos. Né? Bem, deixa eu ver se eu acho aqui uma parte interessante desse texto. Depois eu passo a referência aqui para vocês. De só que se evite a conversa, atrapalha um pouco. Bem, alguns, né? Vamos por partes. Para começar, digamos que o homem de Neandertal não é certamente um hominídeo, apesar da difamação antropológica darwinista, que o mostrou durante 100 anos como um bruto semicurvado de aspecto feroz e estúpido, né? Com um negócio no ombro, escondido na sua caverna,
hoje é fato universalmente aceito que o homem de Neandertal era completamente sapiens, era um ser humano, né? Ainda que com algumas degenerescências produzidas por enfermidades, artrite e raquitismo, e por circunstâncias ambientais adversas. Bem, e tem falsificações claramente provadas, certo? Inclusive tinha um padre jesuíta chamado Teilhard de Chardin, T-E-I-L-H-A-R-D, Teilhard de Chardin, C-H-R-D-I-N, Teilhard de Chardin, jesuíta completamente herege, e que se envolveu nessas questões aqui também de procurar os fósseis, né, teoria da evolução, e ele mexeu com várias coisas que foram claramente falsificadas, né, que é uma vergonha. Bem, a respeito dos assim chamados Homo erectus, haveria muito que dizer. Dos achados originais que deram lugar a este grupo taxonômico, um deles, o homem de Java, teria sido, segundo seu próprio descobridor, simplesmente, unicamente, um macaco gibão de grande tamanho. O outro, o homem de Pequim, tem todas as aparências de ter sido outra de tantas fraudes que se cometeram neste assunto. Os supostos Homo erectus descobertos mais recentemente na África, né, nos anos 80, por exemplo, parece que pelas descrições seriam neandertais, isto é, sapiens. Em relação aos tão falados australopitecos da África, incluindo Lucy, não sei, desde já esclareço que estes são seres definitivamente macacos. Não há discussão a tal respeito. O metro de estatura, capacidade craniana é tal, forma de crânio caracteristicamente simiesca, capacidade para deslocar-se pelos ramos, etc. Bom, todos esses outros nomes que se leem ou escutam, Ramapiteco, Driopiteco, Keniapiteco, Sivapiteco, são todos, sem exceção, macacopitecos. Bom, é óbvio que ele sustenta aqui o negócio dele com citações, né, e com referência. Mas é um modo com humor, né? O problema está em que o termo hominídeo designa precisamente qualquer macaco que caminhasse mais ou menos como bípede, ou que o seu descobridor sustenta que caminhava. Esse aqui caminhava, vamos provar, né? E isso, né, já é bastante para ser graduado como hominídeo, né, e para que seu descobridor se transforme de noite para o dia num Júlio César da antropologia. Bem, em última instância, um hominídeo, né, que seria um pouco esse elo perdido, é qualquer coisa que o antropólogo batize como tal, né, inclusive um Homo sapiens, como aconteceu no caso do homem de Neandertal. Ainda que haja, logo, retratações ou refutações, o fato é que na história da antropologia abundam os exemplos de hominídeos criados desta maneira. Basta recordar, por exemplo, o famoso homem de Nebraska, criado em 1922, com base no molar, que logo se descobriu pertencer a um animal. Bom. Nas ilustrações da época aparecia o senhor e a senhora homem de Nebraska, com seus 2 filhos. Então, assim, o pessoal vai delirando, né? Bom. Então, nesses fósseis, né, que diz este o elo perdido, não tem, né? E se de fato houve evolução, deveria haver uma grande quantidade desses fósseis, né? Devia haver uma grande quantidade de fósseis assim, né, de seres intermediários. De fato, não se encontra. Outra coisa curiosa é por que os macacos não continuam a evoluir, né, e virando homem? Por que a gente não vê o macaco? Está virando homem. Não vê isso, né? Então, assim, é uma coisa que não tem fundamento, né? Bom, além disso, né, com o tempo, os seres inferiores simplesmente deveriam deixar de existir, né, pela evolução. Se vão se transformando em seres superiores, né, com o passar dos anos, deveriam ir diminuindo até ir sumindo, né? Bem, aí tem também aqueles que querem provar a evolução, aqui, sobretudo a evolução do homem a partir do macaco, né? A partir de semelhança das moléculas, né? Proteínas, etc.
É evidente que vai existir proteínas semelhantes, né? Não só com os macacos, muitas vezes, mas é curioso que aí eles vão fazendo famílias, né? De descendência, digamos assim, a partir das moléculas, elas são completamente contraditórias com os fósseis. Então também não tem base, né? E aí, bom, um grupo de cientistas também falou, bom, se a gente vem do macaco, se o macaco não fala é porque ninguém teve o trabalho de ensinar, né? Mas ele tem potência para isso, ele pode aprender a falar. Então, ficaram lá 2 cientistas, um casal de cientistas, com os macacos lá, né, um pouco mais avançados, e entravam lá na cela e falavam. Aí o autor aqui diz, bom, não se sabe quantos gruíndos os cientistas aprenderam no final, mas o fato é que os macacos não aprenderam nada. 0, certo? Nem por gesto, nada, né? Realmente uma linguagem, né, espontânea, refletida, 0. Bem, então, também aí um grande fracasso, né? Existe também a teoria, né, a partir de órgãos que seriam inúteis, né? O apêndice no homem é ainda um resquício da evolução, porque não tem função nenhuma, né? Estudos mais recentes mostram que alguma função ele tem, certo? Eu tinha visto aí uma época, por exemplo, que tem lá no apêndice uma cultura de bactérias, né, que é muito boa para o organismo, por exemplo, né? Então, não é porque o homem pode sobreviver sem um órgão que ele é simplesmente inútil, certo? Um homem pode sobreviver só com um rim, não quer dizer que o outro seja completamente inútil, né? Bom, tem também a teoria a partir da mutação, né, que viria do acaso. Então, pelo acaso, se formaria os órgãos, né, dessa espécie superior. Mas, bom, mesmo nos estudos científicos atuais, você sabe que uma mutação, né, por acaso, para ela ser positiva, é uma coisa, assim, raríssima, certo? É realmente raríssima. Uma chance, sei lá quanto, não lembro exatamente a porcentagem aqui, mas é uma coisa raríssima. Então, uma mutação, assim, pequena e simples, entendeu? Uma coisa muito simples, né? Então, quanto mais uma mutação, por acaso, ao ponto de gerar um órgão, né? Um órgão vital, desenvolver um pulmão, desenvolver um cérebro propriamente humano, etc. Isso daí, estatisticamente, é impossível, né? Bem, então, a teoria da evolução, pelos princípios da filosofia, que é a maior das ciências, né? E a mais nobre, a ciência superior, mas mesmo, então, pelo que chamam de ciência, né? Hoje, você pega a biologia, a antropologia, etc., não tem prova alguma da evolução, né? Continua sendo uma teoria, ou ainda menos que isso, uma ideologia, né? No fundo, é um pouco disso, né? E não existe essa que o cientista ele é imparcial. Não. O cientista é completamente parcial, certo? Então, bom, não existe, né, nenhuma prova nesse sentido da evolução, muito ao contrário, existem provas de que, de fato, ela não existe, né? Então, assim, quem defende a teoria da evolução pode descender do macaco. Eu não. Bem. Então, não existe. Até porque, propriamente falando, né, nós sabemos que a alma humana, por ser espiritual, imortal, ela é criada diretamente por Deus, certo? Né? O corpo vem, né, da união das células reprodutivas, no momento que elas se unem, já é infundida a alma diretamente por Deus, né? Porque a alma é uma coisa espiritual, não pode vir da matéria, né? Justamente. Então ela tem que ser infundida diretamente por Deus. O fato é, então, que se eu botar, por absurdo, certo? Isso é impossível, evidente.
Mas se eu botasse uma alma humana no macaco, não daria certo. Daria tilt. Né? Daria erro, não daria certo nunca isso. Por quê? Para ter uma alma humana, eu preciso de um corpo humano. Certo? Então, é impossível. Né? Essa macro evolução, em particular, para chegar até o homem, certo? Bem, seria possível a evolução feita por Deus? Seria, né? Porque aí já não seria uma causa maior do que efeito, porque Deus está agindo, né? E Deus, então, é onipotente, é perfeito. Seria possível? Seria, né? Deus fez o homem a partir do limo da terra. Ele poderia pegar um macaco e fazer o homem? Poderia. Fez? Não. Tirou do limo da terra, justamente. Deus poderia, né, botar dentro de cada ser certos princípios, né, para a evolução? Poderia, porque aí também o efeito não seria maior do que a causa, né? Porque na própria coisa você teria ali o princípio para chegar até ali. Mas, de fato, Deus não fez, porque se tivesse feito também, nós teríamos todas essas provas aqui, né, de fósseis e etc. Né? O elo perdido seria o elo achado, e facilmente. Então, Deus poderia ter feito? Poderia, mas a realidade não indica que isso tenha acontecido, né? Nem um pouco. Ah, mas e os dinossauros que não existem mais? Todo dia aí, bom, todo dia estou exagerando, mas com frequência tem espécies que entram em extinção, né? Então nada impede. Bom, e muito rapidamente, não vou entrar nesse detalhe, né? A narração da criação no Gênesis, né? Então, bom, evidentemente que ali não é uma coisa literal, que não quer dizer que não seja histórica, tá? Foi Deus que criou todas as coisas e quase certamente as criou diretamente, né, segundo a sua espécie. Agora, 6 dias, quer dizer, 6 dias, como nós temos aqui os dias de 24 horas, improvável, né? Até porque o Sol não foi criado no primeiro dia, né? Então, assim, é possível ter algumas interpretações distintas, mas nunca negando a criação, né? Que Deus fez tudo a partir do nada, né? Bem, então, de fato, a teoria da evolução não tem base, né? Mas nenhum cientista pensa assim. Pensa, tem vários cientistas que pensam, ele só não tem voz no meio acadêmico, para publicar livros, né? Ou para ser patrocinado, para dar conferências, para aparecer nos jornais, nos programas de TV. Não. A não ser como algo exótico, né? Bem, então, existem cientistas que defendem e que reconhecem isso. Muitos dos evolucionistas reconhecem também muitas falhas, né, nos sistemas deles, sem chegar a assumir e dizer que isso aqui não tem sentido, certo? Bem, esse artigo aqui no qual eu estava baseando se chama o seguinte: A Teoria da Evolução contra a Ciência e a Fé. A Teoria da Evolução contra a Ciência e a Fé. Entre parênteses, o conto do macaco. O autor é um argentino, está traduzido em português, Raul Leguizamón. Leguizamón com Z e com N no final. Leguizamón. Esse é um modo humorado, mas que é interessante.
Então, bom, e a gente vendo toda a ordem, né, que existe na natureza, no mundo, no universo, não tem como negar a existência de uma inteligência que tenha ordenado todas essas coisas, né? Inclusive a ordem do universo é uma das provas da existência de Deus, que nos dá São Tomás, né? Só que a questão da linguagem, ele vai falar o seguinte: agora digo eu, por que estes investigadores, em vez de tratar tão esforçadamente como esterilmente de ensinar a falar um macaco, não empreenderam a muitíssimo mais fácil e imensamente mais frutífera tarefa de ensinar a falar o único animal que é capaz de fazê-lo? E em vários idiomas. Sim, leitor, por que não escolher um papagaio? Por que não escolher o papagaio? Muito simples, porque o papagaio, de acordo com a hipótese darwinista, não é nem remotamente antepassado do homem. O papagaio também não fala, né, propriamente, ele repete. Problema com o francês. Ele repete o que ouviu, né, mecanicamente. Bem, então, propriamente falando, nenhuma prova científica, né, da evolução propriamente, ou que não possa ser explicado de outro modo conveniente, né? Que ele diz: por isso é que 99% das centenas de milhares de mutações estudadas foram danosas, prejudiciais, letais. No melhor dos casos, foram neutras, né? Ou porque o gene alelo quer dizer o que veio do outro progenitor sobre a função do gene deteriorado, etc. Mas ainda no caso que existissem mutações favoráveis, com isso não fazemos absolutamente nada. Pois a hipótese evolucionista necessita imprescindivelmente não de mutações favoráveis, mas de transmutações, quer dizer, mutações criativas capazes de produzir novidades biológicas, olhos, penas, sangue quente, que expliquem a aparição das distintas espécies biológicas, desde a ameba até o homem. Isto sim é pura fantasia, e fantasia disparatada, irracional e anticientífica. Para que aparecesse um órgão novo, as mutações criativas teriam que encadear-se e integrar-se no mesmo segmento do cromossomo para poderem somar-se e dar origem assim ao órgão novo, que não se produziria pela ação de uma mutação, mas de milhares delas. Se uma já é impossível, dá certo, quanto mais integrados, milhares integrados. Para produzir um olho, por exemplo, todas as mutações teriam que afetar o conjunto de genes que rege esta função. Ora bem, isso apresenta uma impossibilidade estatística absoluta, que foi exaustivamente analisada por autores da dimensão de Borel, Seguí, Leconte de Nuit e outros. Bom. Então aqui ele vai desenvolver bem e de modo humorado essa questão da evolução, né? E aqui no aspecto mais filosófico tem esse aqui, The Metaphysics of Evolution. Então o padre Ripperger, que vai tratar dos princípios filosóficos da evolução, mostrando que a evolução é impossível. Claro que os princípios têm um valor desigual, mas alguns deles são irrefutáveis, né? Bem, então, brevemente, essa questão da evolução, né? Que muitas vezes é uma pedra no sapato dos católicos, né? Que não deveria ser hipótese nenhuma, porque não tem fundamento. Uma evolução dirigida por Deus. Bom, uma evolução sem Deus não tem conversa, impossível. Uma evolução dirigida por Deus seria possível? Seria. Aconteceu? Nenhum indício absolutamente disso. Ao contrário, indícios bem contrários.
né, com tudo isso que a gente considerou aqui. Então, como dever de casa, experimento prático, vocês vão pegar as roupas, vão jogar no quarto e ver se elas caem cada uma na sua gaveta, no seu cabide, no armário, certo? Seria bom, né? Mas não é. Bom, alguma questão, dúvida? Não, porque justamente Deus seria a causa, né? Quando eu digo dirigida é porque Deus age. No fundo não seria uma evolução como eles querem. No fundo seria a criação. Mas o menos não estaria... O Não. mais não estaria vindo menos? Não, porque Deus age, né? E Deus tem todas as perfeições. Então Deus pode pegar um macaco e a partir do macaco formar um homem. O princípio da causalidade. Mas ainda assim, propriamente falando, seria uma criação, não deixaria de ser. Né? Porque Deus vai ter que mudar alguma coisa no macaco para infundir uma alma humana. Né? Alguma outra questão, dúvida? Diga. Sim. A teoria da expansão do universo é diferente. Teoria da Pangeia, depois é outra coisa. É diferente. Mas isso aí não quer dizer que Deus não exista, né? Deus pode permitir bom, pode querer que o universo se expanda ou não, né? Depois, assim, tem também as eras geológicas, né? Que é uma outra questão, que alguns autores católicos vão fazer concordar, então, com cada dia da criação, escrito no Gênesis, fazendo concordar com as eras geológicas, mas, bom, aí seria uma coisa mais complexa. Talvez um dia eu possa fazer um dos padres aqui, fazer uma conferência mais detalhada sobre essas questões aí. Mais alguma coisa? Bem, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.